Vamos para mais uma aula e hoje vamos estar falando sobre as afecções oftalmológicas, visão. Partes que auxiliam a proteção dos olhos. Nós temos as pálpebras, serve de proteção. Os músculos oculares têm a função de espalhar líquidos, movimentação dos olhos, a lágrima. Os cílios impedem entrada de poeira e excesso de luz nos olhos. As sobrancelhas impedem que o suor da testa escorra sobre os olhos. E as glândulas lacrimais produzem a lágrima. Olha lá, ó, a glândula lacrimal, apesar da gente sentir a lágrima escorrendo, onde ela fica? E o saco lacrimal. Sobrancelha, cílios, a pálpebra superior, pupila, íris, esclera, a pálpebra inferior. A córnea é a camada incolor e transparente que fica à frente da pupila e da íris. Internamente, que é a esclera, que é o branco do olho, o coroide é uma membrana intermediária que possui vasos sanguíneos para abastecer as células oculares. A pupila é o orifício por onde entra a luz. A íris é a parte colorida dos nossos olhos e a córnea, uma lente com curvatura fixa. O humor vítreo, fluido mais viscoso que situa entre o cristalino e a retina. O humor aquoso, fluido mais aquoso que situa entre o cristalino e a córnea. Retina envolve 3/4 do globo ocular. Sua função consiste em captar a imagem, interpretá-la, transformá-la em sinais elétricos. Tem ainda o cristalino, sua principal função é focalizar a imagem recebida do meio externo. O nervo óptico é o nervo que leva os sinais elétricos para o cérebro. E a mácula, responsável por uma melhor visualização dos detalhes. Olha, a esclerótica, a coroide, a retina, o eixo óptico, o humor vítreo, o nervo óptico, a conjuntiva, os músculos ciliares, a lente, o cristalino, o humor aquoso, a abertura pupilar, córnea, íris, pestana e pálpebra. Vamos entender um pouquinho mais da retina. Na retina temos 2 tipos de células receptoras de estímulos luminosos, os cones e os bastonetes. Os cones têm a função de identificar a variedade das cores. Se concentram mais no centro da retina. Os bastonetes identificam as cores em preto e branco. Localizam-se mais aos periféricos da retina, sendo útil em locais de baixa luminosidade, por serem mais sensíveis à luz. Como é que enxergamos? O processo começa com uma luz chegando aos olhos, trazendo informações do que existe ao seu redor. Os olhos transformam a energia luminosa em estímulos elétricos, levando-os ao cérebro. Por fim, o cérebro interpreta esses estímulos formando a imagem. Então, começa a luz na córnea, a pupila, os humores, o cristalino, a retina e o cérebro. E assim, a imagem que vemos. Ó! E olhe como ela vira de cabeça para baixo. É muito interessante. Imagem de uma janela projetada no papel e imagem de uma flor projetada na retina. Olhe como é diferente quando se projeta em um papel e quando é se projetado na retina. Sintomas que indicam problemas nesta visão. Dificuldade de leitura, observar-se a distância que se está lendo um livro, se está perto ou longe demais, se as letras estiverem embaçadas ou embaralhadas. Piscamento, observar a quantidade de vezes que se pisca ao focar em um objeto. Ter sol frequente, uma inflamação na pálpebra, deixando a região avermelhada e inchada. Sensibilidade exagerada, em ambientes claros a pessoa não consegue abrir os olhos.
e em seguida começa a lacrimejar, dores de cabeça durante uma leitura ou após uma assistir televisão, tonteiras durante a leitura. Se esses sintomas persistirem, o melhor é consultar um oftalmologista. E se o médico detectar, algum problema de visão, provavelmente eles serão ou miopia, dificuldade de enxergar de longe, hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto, astigmatismo. A imagem fica desfocada, meio embaçada devido à alteração da córnea. Além disso, temos algumas doenças como a conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular, o branco dos olhos e o interior das pálpebras. Em geral, ataca os dois olhos. Pode durar de 1 semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. Os sintomas são coceiras, olhos avermelhados e lacrimejando em excesso, visão embaçada e sensível à claridade, inchaço das pálpebras e ainda pode ocorrer também dor de cabeça, mal-estar geral e inflamação dos gânglios. Células de defesa, Ainda algumas causas da conjuntivite são contaminação do olho com bactéria ou vírus. Os dois tipos de infecção são contagiosos. As virais são as que mais frequentemente causam epidemias. Irritação química é outra causa de conjuntivite. Os causadores podem ser a poluição do ar, sabonete, spray, maquiagens, cloro, produtos de limpeza. Se lembrando que quem tem rinite alérgica ou sinusite é mais propenso também a ter conjuntivite. Alguns indivíduos apresentam conjuntivite alérgica sazonal devido a alergias a pólens. Transmissão. A conjuntivite pode ser transmitida através do contato direto com secreções oculares de uma pessoa infectada, transmitidas principalmente pelas mãos, por toalhas, cosméticos ou indiretamente por meio de instrumentos, superfícies ou soluções contaminadas. É muito comum a contaminação dentro do meio familiar, isto é, o contato direto e indireto de um indivíduo infectado com outro da mesma família. Glaucoma. É decorrente do acúmulo de humor aquoso, resultando do aumento de pressão dentro dos olhos. O nervo óptico é a parte do olho que carrega informação visual até o cérebro. É formado por mais de 1 milhão de células nervosas. Quando se eleva a pressão no olho, as células nervosas tornam-se comprimidas, o que as danifica e, eventualmente, até causa sua morte. A morte dessas células resulta em perda visual permanente. O diagnóstico e o tratamento precoces do glaucoma podem prevenir essa situação. Catarata. Ocorre com mais frequência em pessoas com mais de 50 anos. A catarata prejudica a visão, porque o cristalino perde parte da sua transparência. O tratamento geralmente é cirúrgico. Tracoma. É uma inflamação que afeta a córnea conjuntiva. Essa doença é causada por vírus. O tracoma é uma doença contagiosa que se propaga de modo semelhante da conjuntivite, por meio das mãos e de objetos contaminados. Os sintomas são fotofobia, grande sensibilidade à luz, dor e lacrimejamento. Avitaminose A, isto é, a falta de vitamina A no organismo, prejudica a recepção dos estímulos luminosos pelos sensores oculares. Essa deficiência vitamínica pode levar à cegueira noturna e à xeroftalmia, secura da córnea, que também pode levar à perda da visão. Então, quais são os cuidados com os olhos que temos que ter, a enfermagem tem que orientar? Os olhos têm uma estrutura própria de proteção, mas mesmo assim devemos ter alguns cuidados especiais com os olhos, consultando sempre o médico. Não usar óculos sem receita médica, não usar colírio sem recomendação médica. Em caso de cisco, lavar o olho com cuidado sem esfregá-lo. Procurar ler e escrever em lugar adequadamente iluminado. Ao assistir televisão e ao ler ou escrever, manter a distância adequada da televisão. Manter o mínimo 1,5 metros da tela.
O livro ou o caderno deve estar a uma distância de 30 centímetros dos olhos. E esse celular aí, que ninguém toma cuidado. Paramos por aqui. Bons estudos e até a próxima.